essa foto aí, por favor. Já que hoje é um programa especial de Natal, esse aí é o Antônio. Isso aí é o Antônio antes. O Antônio teve uma vida de sucesso, de repente começou a perder tudo, até que a sua casa passou a ser a rua, ou as ruas. E agora, pode vir para mim? O Antônio está com a gente aqui no estúdio hoje. Programa especial, programa para mostrar vidas transformadas. Bom dia. Bom dia. Que a paz e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na vida de vocês. Olha, é outra pessoa, hein? Nem parece o mesmo. Sim. E realmente não é o mesmo. É um milagre. É uma pessoa transformada. É um milagre. Conta pra gente um pouco da história do senhor. Então, é o seguinte, eu venho de uma família de 200 anos, né? E tive todas as oportunidades para fazer tudo o que era certo. Meu pai era uma pessoa rígida, minha mãe era uma pessoa esforçada, mas eu me perdi. Era prepotente, eu era arrogante. Comecei a trabalhar, fui trabalhar na segunda maior agência de publicidade do mundo, que chama-se Léo Burnett, e conheci a arte, fazer quadros, espelhos, molduras de alto padrão, para hotéis, motéis, casas de artistas, jogadores e grandes lojas. E com isso eu comecei a ganhar dinheiro, muito jovem. E o que aconteceu? Eu comecei a me deslumbrar com o mundo. E fiz viagens, participei de festas, comprei casas, carros, motos, fiz de tudo. Só que, num determinado tempo, nessa euforia, que é o dinheiro, né? A gente vai conhecendo pessoas e vai se envolvendo com coisas erradas. Eu nunca poderia imaginar, porque fui subindo. Eu nunca podia imaginar que eu poderia cair e chegar lá embaixo. Nessas festas, tudo, eu tinha um apartamento próximo do Ilha Pochá. Tinha uma festa que chamava Mares do Sul, na ocasião, e conheci várias pessoas e grandes empresários, tudo, e todos nessas festas, tudo usava cocaína. Algumas pessoas tomam bebida alcoólica e não acontece nada. Usam cocaína e não acontece nada. Vão para os jogos, para o jogo do azar e não acontece nada. Mas para alguns, na primeira vez, ele já se vicia. E foi o que aconteceu comigo. Eu fazia feiras pelo Brasil todo, fazia feiras no Inhambi, né, viajando, fazendo essas feiras, e eu usava a droga, mas eu não sentia que ela iria me trazer problema. E só que ela foi aumentando. A droga, a bebida, o jogo, a prostituição, ela começa devagarzinho, mas ela vai subindo, ela vai decolando. O senhor achava que estava no controle da situação? Eu sempre pensei que eu estava no controle. Eu sempre falava para todas as pessoas que a hora que eu quisesse eu parava. Mas não foi bem isso que aconteceu. Chegou o momento que o senhor quis parar e tentou, sozinho? Tentei. Acontece o seguinte, conseguia ficar 3, 4 dias, uma semana, mas o inimigo, ele é astuto, ele muda de estratégia. Nós temos, né, uma vida, e o que acontece? Quando eu ficava muito feliz, me dava vontade de usar. E quando eu ficava muito triste, também me dava vontade de usar, né? Então, o que acontece? A gente pensa que tem o controle, mas não tem. E com isso, eu ganhava bastante dinheiro, ganhava bastante mesmo. Eu ostentava, como eu disse num testemunho, eu falava para as pessoas, eu me sentia um deus, um semideus. Falava, se vocês têm algum problema, fala comigo que eu resolvo. O senhor se media pelo que o senhor tinha, pela sua conta bancária? Olha, não põe a mão do bolso, se você pôr a mão do bolso, você vai me ofender. Deixa que eu pago. E atraindo pessoas, né? Fazia. Porque esse tipo de comportamento atrai muitas pessoas interessadas só no dinheiro. Você vai... Então, o que acontece? Você pensa que você é muito amado. Que todas aquelas pessoas que estão a todo redor, elas gostam de você, que elas te amam. As mulheres, e você acha que, por exemplo, puxa, você se sente o máximo, mas não é aquilo, né? É um castelo de areia. É uma coisa que sem definição.
Então, o que aconteceu? Eu fui abusando da sorte. E o que aconteceu? O vício bateu lá em cima. E junto com o vício bateu a crise. Porque a partir do momento que você começa a usar a droga, a cocaína, você, ou a maconha e qualquer outro tipo de droga, você não consegue mais produzir como antigamente. Você não consegue mais administrar nada na sua vida. Não é só o financeiro. A parte amorosa também, a parte familiar e outras. Você chegou a ter família, formar sua família? Cheguei. Eu tenho um menino que tem 20 anos, né? E o que acontece? Vou terminar para, né, concluir. Então chegou a um ponto em que eu já estava gastando mais do que eu poderia gastar. Eu já estava descapitalizando a empresa, né? Estava descapitalizando ela para quê? Para continuar mantendo aquela aparência. Eu não queria que as pessoas percebessem que eu estava caindo. Então eu continuava adquirindo, fazendo, gastando, pagando, até que chegou num determinado tempo, que eu não tinha mais como esconder. A falência já estava decretada. Eu não tinha mais dinheiro. Estava com dívidas com os bancos, já estava vendendo meus bens. E foi indo, até que um dia eu escutei: quem te viu e quem te vê. Era o que o senhor mais temia, né? A aparência já... Porque o senhor fez de tudo para sustentar a aparência. Porque aí vem a vergonha. Vem vergonha. E com a vergonha, vem o julgamento das pessoas. As pessoas passam a te julgar. Então aquelas mesmas pessoas que você pensava que te amavam, na verdade elas só estavam esperando aquele tombo para ela apontar o dedo. Tá vendo? Tua prepotência, tua arrogância, teu orgulho. As pessoas usufruíam do que o senhor oferecia, que o senhor comprava as pessoas, entre aspas. Mas elas usufruíam daquilo. Usufruíam. Acabou, vai embora. Então. Exatamente isso aconteceu. E aí a gente bate de frente com a realidade. Que você chegou ao... Você caiu. E eu pensei que eu já tinha chegado no fundo do poço, mas não. Aí o que aconteceu? Acabou o casamento, eu vi que eu não conseguia parar com a droga, eu pedi a separação. Eu tinha um menino pequeno, eu não queria que ele visse aquelas brigas, aquelas discussões, aquela vergonha, eu não queria que ele tivesse aquela imagem do pai. E aí eu me afastei e acabei de perder o resto que eu tinha. Né? Perdi o resto. E aí o que aconteceu? Eu morava na rua Pedro Dó, em Santana, um dos metros quadrados mais caros de Santana. Esse era um residência da mamãe. Eu tinha uma casa próxima ali também, de 3 dormitórios, escritório, garagem, tudo. Perdi tudo, a ponto de sair do metro quadrado mais caro da Zona Norte, uma casa em Mariporã, um apartamento de Santos, e morar na periferia, no Jardim Peri. Daquele metro quadrado fui despejado, porque o apartamento, minha mãe já tinha passado por nome da minha irmã, naquela ocasião, e eu recebi uma ordem de despejo. Então, peguei o que deu para pegar e fui morar no Jardim Peri. Primeira noite no papelão. Morar onde? Na rua. Na rua? Na rua. Não tinha quem eu pudesse, não tinha uma porta que eu pudesse bater. Quem vivia rodeado de amigos, quem promovia festas, quem bancava bebida, se viu sem ninguém. Sem ninguém. E isso acontece com muitos. O único que realmente não nos abandona é Deus. Jesus Cristo e aquele que tem o Espírito Santo tem tudo. O que passava na cabeça do senhor nessa noite que o senhor dormiu ali? A primeira noite, tinha sido aquele impacto, a gente fica triste, mas eu já tinha o vício do crack. Quando eu fui para o Jardim Peri, eu já tinha o vício do crack. Foram 27 anos de cocaína e 3 de crack. Então, o que acontece? Eu queria usar droga. Você não sente. O senhor não raciocinava. Não né? raciocinava. Eu vim sentir realmente o impacto que eu tinha chego, né, naquela foto, deu para definir mais ou menos, que eu estava no fundo, que eu estava arrasado quando eu estava na Cracolândia. A Cracolândia é o submundo. O senhor foi parar na Cracolândia? Na Cracolândia. Eu era morador da Cracolândia. Como é que chega a esse ponto? Por que a pessoa vai para Cracolândia? Porque é o seguinte, nós temos hoje, por exemplo, eu tenho um entendimento.
né? Nós temos a Bíblia, e a Bíblia fala muito de demônios, né? Aqui o Templo de Salomão, nós temos segunda-feira que é a prosperidade, temos a terça-feira que é para a saúde, nós temos a quarta-feira que é o Espírito Santo, quinta-feira terapia do amor, sexta-feira libertação, sábado jejum e o domingo. E a Igreja Universal foi uma escola para não fugir. Então lá, quando eu estava lá na Cracolândia, que praticamente eu já estava com 56 quilos, estava muito debilitado, eu não tinha mais força. Eu saí e vim até aqui para o lado do Brás e cheguei na frente do Templo Salomão. Aí quando eu olhei, falei, nossa, que lugar lindo, será que eu posso entrar nesse lugar? Aí pode. Eu estava com saco de lixo na mão, preto, uma camisetinha cavada, muito ruim. E eu me lembro que, oh Jesus, que eu entrei, quando eu me deparei com a Arca da Aliança, eu disse, o que é isso aqui, Senhor? Que lugar mais lindo. E eu fiz uma oração. Senhor, eu quero te fazer um pedido, um só. Eu quero morrer, mas eu quero morrer sem o crack, sem a cocaína, sem a bebida, sem a prostituição. Quero morrer com dignidade. E ele fez mais do que isso, porque ele é amor. Ele não considerou aquilo que eu estava falando. O senhor não foi discriminado quando o senhor chegou aqui no templo? O senhor estava vindo da rua. Quando eu cheguei aqui no templo, tudo, né? Tive que deixar o saco de lixo lá fora. Aquele era os meus pertences. Papelão, latinha, plástico, todas aquelas coisas. E eu passei pela triagem e eles deixaram entrar. Aí sentei, né, num cantinho separado das outras pessoas, porque você tem vergonha. Você não tem roupa, você não tem nada. As pessoas, por mais, né, assim, elas olham. Mas eu, ali, aquele momento ali, eu me esvaziei de mim. Eu senti sabe, em vez de aquele pedido que eu tinha feito, eu senti uma coisa diferente em mim. Uma força que vem de Deus, porque Ele é amor. Ele é amor. Hoje eu entendo o porquê de tudo isso na minha vida. Hoje eu corro para ganhar almas para o Senhor. Se eu estou dentro de um ônibus e Ele faz eu abrir a minha boca, eu abro para falar das maravilhas dEle. Se eu estou no trem, se eu estou com o pessoal dos Anjos da Madrugada, ou se eu estou na rua para fazer uma oração, eu sei que não sou eu. Eu achava que antigamente tudo era eu, mas é Ele. O que mudou depois daquele dia? O que mudou? Nós estamos chegando na Fogueira Santa, né? Eu conheci as pessoas, né, vieram conversar comigo, tudo. Eu fui para um albergue chamado Arsenal de Esperança, aqui perto, são aproximadamente 1000 homens. E aqui foi o amor à primeira vista, né? Não o templo, mas a presença de Deus dentro do templo. Então eu comecei a vir, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, como eu disse, comecei a participar de todas as reuniões. Eu não parei de usar de imediato, mas eu comecei a sentir nojo. Aquilo começou a me fazer mal. A droga. Porque eu escutava a palavra que vinha do altar e aquilo me fortalecia. Então eu já olhava para aquelas pessoas que estavam nas mesmas condições. E eu disse, não posso continuar, porque vêm as propostas, o inimigo ele não desiste de você, ele continua atrás de você, procurando te derrubar. Tem que ser uma decisão da pessoa, Você tem que ter uma decisão. Então, quando passou mais ou menos uns 2 meses, eu disse, Senhor, eu vou largar com tudo. E fui mais ou menos na ocasião da Fogueira Santa. Nós escutamos falar muito em Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Ter o Espírito Santo. E eu escutei numa das palestras que para você ter o Espírito Santo você tem que ser obediente. Então quando eu subi aquela escada, que foi aquela primeira Fogueira Santa que eu fiz, eu disse, Senhor, aqui eu deixo a bebida, o crack, a cocaína.
a mentira, a raiva, o ódio, a mágoa. E eu perdoo todos que me fizeram mal, porque eu fiz mais mal para eles do que eles para mim. É duro ser abandonado. É duro. A família ainda existe, mas eles não acreditam nessa transformação, não querem nem me receber. A família que tem posses. Mas não me importa, porque eu oro pela salvação deles hoje. E pode ser que eles estejam me vendo agora, nesse momento. E o senhor sabe que o senhor mudou, né? Aí, o Espírito Santo, ele me disse, eu vejo muitos recebendo o Espírito Santo de Deus. Então eu subi aqueles 7 degraus do templo, com essa proposta. E eu recebi o Espírito Santo de Deus lá em cima. Alguns falam em línguas, outros sentem aquela emoção, aquela felicidade, outros sentem aquela limpeza. Cada um sente de uma forma. Mas ele colocou aqui no meu coração, você vai descer os outros 7 degraus. O que você vai fazer? Eu tinha que fazer coisas boas, porque o Espírito Santo de Deus não vive onde tem pecado. Ele quer agir na sua vida, mas você, pelo pecado, você afasta. Então eu disse, Senhor, daqui para frente, sou nova criatura. Eu já tinha descido nas águas e ali aquele velho homem já tinha ficado lá embaixo. E hoje eu procuro falar para os meus irmãos que vivem do meu lado, porque às vezes perguntam, aqui, quem tem o Espírito Santo de Deus? Eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu tenho. Mas se você tem ódio, raiva, mágoa, se você não perdoa, você está se enganando a si próprio. Preste atenção. Fique atento nas ciladas do inimigo. E hoje, porque ele não desiste. E hoje o senhor é uma outra pessoa. Isso refletiu como na sua vida? Hoje, o que acontece? O Senhor não me deixa faltar absolutamente nada. Nada. O senhor não está mais na rua? Eu acredito que tenha pessoas... Faz 6 anos que eu estou livre das drogas. Eu cheguei aqui com 55 anos, para 56 eu vou fazer 62 o ano que vem, em junho. É luta, não é fácil. É luta, você sai do papelão, você não tem nada. Mas hoje eu tenho o meu lugar para dormir, o meu banho, minhas roupas. Eu acredito que tenha gente que coma igual, mas melhor não. E mais importante, a paz e a alegria que você não tinha. Né? Passei a ser uma pessoa equilibrada, porque a partir do momento que você tem o Espírito Santo de Deus, você tem tudo. E o semideus? O semideus morreu. O semideus foi morar na rua, né? Acabou. Agora, uma coisa é importante. São 6 anos. Eu sou um recém-nascido. É você dar continuidade nesse processo. Porque se você, né, que o Senhor lhe tem acrescentado na minha vida, aos poucos. Mas para alguns ele acrescenta de uma vez só. E essa pessoa passa a abandonar, a se perder com as suas conquistas e passam a viver aquilo que eu vivi. Sobem, desce e depois despenca. E hoje, transformado, o senhor está ajudando outras pessoas. O senhor faz também um trabalho do Anjos da Madrugada. Faço. Que vai até onde os moradores de rua estão. Faço. Hoje seria um dia que eu estaria com eles. Mas eu estou praticamente 24 horas acordado. Foi feito o convite para mim vir até aqui. Eu saí ontem 3 horas da tarde para trabalhar. Hoje trabalha? Fui vender balinha ali, passei a ser dizimista fiel, de 2 caixinhas passei a vender 8. Hoje eu trabalho na Faculdade Federal. Todos sabem o meu testemunho, que eu era morador de rua. Eu sou o líder da segurança da Faculdade Federal, né? Então, isso tudo, hoje eu me esforcei, mas eu sei que é a mão do Todo-Poderoso. Foi quem fez tudo, foi a Deus. mão do Todo-Poderoso. Então é importante.
que as pessoas vinham nas reuniões, porque a fé veio por ouvir e ouvir a palavra de Deus. É essa palavra que transforma. É a única capaz de transformar o ser humano. Muitas pessoas, ao longo desses anos, deram vários conselhos para ele, mas não resolveu. Várias pessoas se aproximaram dele, outras se afastaram, mas o que mudou a vida dele foi o contato com a palavra, foi o contato com o altar, foi a presença de Deus. Senhor Antônio, muito obrigado pela participação do Deus Senhor. abençoe grandemente vocês, viu? Amém. E você pode também mudar de vida, você pode começar essa mudança hoje. Ele passou pela porta do templo, com um saco preto, com latinha, com produtos recicláveis ali dentro. E hoje ele está aqui, transformado. Ninguém vai perguntar para você de onde você vem, o que você faz, qual é a religião que você tem. Pelo amor de Deus, a gente quer que você fique bem. Olha a transformação. Tem como colocar o antes e depois? Olha aí. Cadê o antes? Tem até dente agora. A mudança do lado de fora não é maior do que a mudança que aconteceu dentro dele.